Estamos aqui com mais um Café com Flávia. Oi, gente, tudo bem por aí? Então vamos lá. Com a pandemia, um dos setores mais afetados foi o dos esportes. A crise, que já era grave na Francana, ficou ainda pior. O clube corre o risco de deixar as competições oficiais. A Francana continua com dívidas, o pouco patrocínio conseguido não tem sido suficiente para arcar com os custos do clube. Para falar sobre a atual situação da agremiação, eu convidei o presidente Anderson Pereira Silva, que gentilmente aceitou. Ele está na presidência desde 2016 e tem vivido de perto os efeitos dessa crise. Anderson, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, né? Obrigado mais uma vez para a gente poder falar da Francana, que é um tema que não esgota nunca, né, Flávia? Não, infelizmente, acho que a gente, ou felizmente, porque acho que a gente tem dois lados, né? Um lado é que a Francana, ela desperta paixões, né? E infelizmente, porque a gente vive já há muito tempo uma crise. Então, eu queria que você contasse para a gente como é que está esse momento. E eu sei que você já pegou ela em crise, mas começou um trabalho muito bacana e aí veio a pandemia, né? Na verdade, vamos falar desde o começo. Em 2016, a gente assumiu por uma desistência do antigo presidente. A gente veio saber a fundo o que era o clube. Demoramos aí 2 anos para a gente pegar o jeito como funcionava a Francana, arrumar a parte burocrática do clube, que é a parte de contabilidade, essa parte mais burocrática. E depois do 2º ano a gente começou a pensar no futebol, nós montamos o primeiro campeonato em 17. 17, entramos ali para meio que para entender como é que funcionava o processo do futebol. Não tinha know-how nenhum nesse meio. E aí só um pouquinho, para quem não sabe, o Anderson é empresário do setor calçadista. Exato. Minha praia é essa, vender sapato, produzir sapato. E aí a gente fez um pool aí com as empresas. A gente tem muito amigo no ramo calçadista, na área de comércio. Lançamos aquele projeto chamado Clube do 100, tivemos uma adesão muito boa inicialmente, com mais de 70 empresas, e naquele período também acho que estava com uma carência do público ir no estádio. Também tivemos um excelente público dentro do estádio, que fez com que a renda, naquele momento, conseguisse equalizar a conta do clube. Não fechou 100%, mas ficou próximo ali, ficou com um déficit muito pequeno. Já no ano passado a gente não tinha público, não tinha visibilidade. Aí você teve a dificuldade de você vender o patrocínio para a empresa que quer aparecer. E segundo, você não tinha o público, que era um dos outros financiadores do clube, né? Então foi um campeonato, sorte que foi um campeonato curto, né? Foi um campeonato só de 3 meses, nós tivemos mais a pré-temporada, 4 meses de campeonato. Então isso também ajudou, diferente dos outros anos, que seriam 8 meses de campeonato, não ter uma conta muito grande para o clube. Mas o custo foi menor. Foi menor, foi apenas 4 meses. Uma pré-temporada, 3 meses de campeonato. Nós saímos ainda faltando 20 dias para terminar o campeonato, fomos desclassificados. Invictos, né, por um gol contra. Foi incrível aquilo, né? É incrível, o futebol tem cada coisa, né? Na verdade, faz 3 temporadas que a gente monta bons times. A gente sempre se preocupa em ter bons times, porque sabe que a torcida de Franca cobra, a imprensa cobra, mas não chegamos naquele objetivo de subir o time e tudo mais. Então agora, esse ano, como não existe nenhuma perspectiva ainda, a Federação Paulista não soltou calendário. Base, nós estamos treinando a base com um projeto da FEA, que a gente está conseguindo treinar, mas a gente ainda não sabe como é que vai ser os campeonatos. Infelizmente, os clubes da 2ª divisão, que são mais de 40 times, estão cegos, não sabem o que vai acontecer. Bom, nós vamos entrar mais nessa questão da categoria de base, mas eu queria saber, vamos voltar um pouco mais. E aí, como é que foi que você conseguiu realizar, né, a copinha aqui em Franca, que foi
Foi um sucesso. Foi um sucesso, foi um sucesso. Fui lá assistir todos os jogos, o estádio lotado, resgatou a torcida, né? Como é que foi isso? Conta pra gente um pouquinho, Ana. Na verdade, a Copinha ela é um misto entre clube, federação e prefeitura, né? O custo dessa Evento, Copa, ela é suportado pela prefeitura. O clube só tem o custo do clube mesmo, de treinar, seus treinadores. Esse custo a gente tem, que é nosso, que isso a prefeitura não banca. Mas os times que vêm, ficam hospedados em hotel, o transporte que é feito para essas delegações, tudo é a prefeitura, as prefeituras que se organizam junto à Federação Paulista e que fazem essa Copa. Então, sem as prefeituras não teriam essa copinha no interior. E, na verdade, existe até fila de prefeitura querendo participar. Exatamente, porque é um evento, leva público, leva o nome da cidade para o país e não só para o país, como para fora do país, como agora que o Corinthians veio jogar nessa temporada passada, o mundo inteiro assistiu, porque o Corinthians leva, enfim, extrapola os horizontes, né? Vem dinheiro de fora para a cidade. Foi muito bom, o pessoal deixou um legado bacana para a gente, ajudaram muito com a gente no estádio, eu digo a delegação do Corinthians, né? O staff deles muito exigente, isso você aprende com a exigência, com a cobrança, então a gente teve tanto o estádio ficou muito melhor, o campo, né? Que eles deram uma aula para a gente como cuidar de um campo. E um jogador nosso, alemão, fez sucesso aqui jogando pela Francana. E hoje ele é um atleta do Corinthians. E a Francana, despontou nessa Copa. Nessa Copa. Na Copinha. E hoje ele é um atleta do Corinthians, ele é um atleta profissional já. E a Francana tem um percentual de 30% se eventualmente esse atleta virar algum negócio no futuro. Então, como é que ele está? Você tem acompanhado? Tá bem, agora está parado, né? Mas assim, no Sub-20 ele entrou para suprir a necessidade do atleta que estava como titular. Ele entrou, fez gol, fez pênalti, fez gol de cabeça. Então ele saiu muito bem. Eu acredito que é um atleta que vai trazer bons frutos aí para a gente ir para o Corinthians no futuro. Que legal. Ô Anderson, fala para mim, nesse tempo lá que você, até hoje, vamos pular um pouquinho essa pandemia, mas antes, né, até 2019, o que você acha que foi o seu maior desafio? Nossa, foram tantos, hein, Flávio? Acho que o maior é meio... Pegar um time endividado. Mas, na verdade, o maior desafio do clube nosso é botar o dinheiro para dentro da casa para pagar a conta. Esse eu acho que é o que mais a gente transpira para trazer apoios, fazer eventos para levar a torcida. A gente fez... piscina de bolinha para os pais levar as crianças não pagavam. Então, tudo foi voltado para a gente. A nossa, não sou só eu, né? Tem os diretores que cuidam disso junto comigo, mas o nosso foco era levar público para o estádio ou trazer patrocinadores, porque essa é a nossa função, trazer os apoiadores, os pagadores da conta do clube. E você tem depois o outro time, que é o time da contratação. Aí é um outro desafio, você acertar na contratação. E aí a gente tem um gestor que faz isso, que é o Fernando, é uma pessoa que ele nem mora mais em Franca, ele está morando em Barretos. Mas ele tinha todo o script dos jogadores daquela divisão, e esse é um outro desafio, você acertar nas contratações. Então, acertando as contratações e tendo a grana para pagar a conta, acho que os dois maiores desafios para a gente tocar o clube, entendeu? O restante são coisas pontuais, de dificuldades, mas acho que os dois maiores seriam esses. Da contratação, né? Porque assim, a gente tem uma categoria de base, né? Sub-20, tudo, mas você não forma um time se você não contratar de fora, né? Você sabe, Flávia, que acho que a autocrítica que eu tenho que fazer na minha gestão, que a gente não olhou para a base aqui, que a gente sempre olhou, eles não estavam preparados, mas esse ano eles já estão muito preparados, sabe? Já vem jogando junto há algum tempo, e esse ano a gente vai mudar um pouco o foco, porque a gente sempre montou o time pensando em subir, que a torcida cobra, que a imprensa cobra. Esse ano vai ser diferente, esse ano nós vamos pegar os atletas da base que já estão jogando há algum tempo, né? Atletas com menos bagagem de futebol, com idade abaixo do que é o limite que a gente sempre jogou no limite ali, é sub-23, nossos atletas sempre tinham 22, 23, 21 anos, então, vamos chamar assim, os casca grossa da competição, a gente brigava
com os melhores times nas contratações, brigava ali no salário. Esse ano vai ser um pouco diferente. Esse ano eu acho que a gente, sem esse compromisso de subir, vamos pegar os atletas que estão jogando na base já há algum tempo, vamos preparar eles melhor e a gente não sabe ainda se vai entrar. Vamos primeiro ver se vai entrar. Mas se nós formos entrar, o foco vai ser outro. Vai ser já pôr esses atletas que estão trabalhando no clube já há mais tempo, né? Isso atletas é muito legal, de 17, 18, 19, até 20 anos, acho que seria mais ou menos o foco desse ano aí. A gente olhando de fora, o que eu pude perceber, né, ao longo dos anos, que os times que investiram na base foram aqueles que conseguiram se manter, né? Eu lembro do Cruzeiro, São Paulo, uma época que estava investindo, e hoje o Palmeiras, né? Meu time. Então, Santos também foi um grande revelador de atleta da base. Aliás, eu acho que começou lá no Santos, né? Na época, Santos desde o Pelé, do futebol né? paulista, né? O Cruzeiro também, mas do futebol paulista, o Santos sempre foi o maior revelador de atletas de base para o futebol nacional e mundial até. Não, muito interessante. Você sabe que o Elinho, que aí a gente falando de basquete um pouquinho, que teve aqui, eles também estão com esse pensamento. Mesmo, acredito que é por causa do cenário, né, do momento, achar alternativas de investir um dinheiro menor, claro, mas sem perder um foco, né? E é bem o que você está falando aí. Então, fala um pouquinho mais sobre essa questão agora do momento. Como é que está o momento Francana? Vocês não têm ainda uma clareza, pelo que você me disse, se vai ter, não vai ter campeonato. A gente vê, por exemplo, que essa questão da vacina, ela está acontecendo agora numa velocidade maior, isso daí sempre é um alento, né? Mas a gente ainda vive um momento de muitas dúvidas, muitas incertezas, né? Então, como é que está a Francana frente a esse momento? Hoje a gente só está trabalhando com a categoria sub-15, sub-17 a sub-20. Inclusive, está parada, né, desse novo decreto aí estadual, que a gente não podia mais academias e nem fazer treinamentos de clubes. Vão voltar agora essa semana, voltou essa semana, né? Uhum. Quer dizer que até internamente fica parado. Ficou tudo parado. Você não pode fazer nada, você não pode. E futebol aglomera, não tem jeito de você não aglomerar. São 40 atletas ali jogando bola. Batendo no outro, então esbarrando. Aí não tem como você furar o decreto aí, porque é uma coisa que, enfim, é penalizado o clube. Enfim, a gente também não está aí para isso, a gente está aí para fazer a coisa certa. Mas assim, no profissional especificamente, como você não tem quando você vai jogar um campeonato, que você estrala aquela competição, você já começa a ter todos os gastos da competição. Então, como a federação não soltou calendário, a gente não sabe se vai ter, não tem certeza se vai ter público ou se não vai ter público até o final do ano. Provavelmente, se termos o campeonato, vai ser como foi o ano passado, no final do ano, né? Outubro, novembro, dezembro, setembro, alguma coisa assim. Então a gente deixa para pensar nisso um pouco mais próximo, porque... E nesse momento, então, tá voltando aos poucos os treinamentos. Sim. Qual que é o cronograma da Francana? O cronograma hoje é treinar a base, deixar essa garotada, esses atletas que já estão há um tempo preparados para quando voltar ao profissional, a gente poder usá-los o máximo deles no profissional. E quando voltar ao profissional, a gente ter discernimento de como é que vai ser o campeonato e montar orçamento, correr atrás de patrocínio. Então, o profissional mesmo um pouco mais para frente. A base nós já estamos trabalhando já. Gente, nós estamos aqui falando, né, do Café Labareda. O Café Labareda foi um dos patrocinadores até há pouco tempo, né? E vai voltar. E vai voltar. Nós temos muito esse olhar, né? No basquete, nós já fomos patrocinador, depois fomos da Francana. Eu acho que é muito importante envolver as empresas para que elas invistam na cidade. E o esporte, eu lembro muito do meu pai, que ele dizia que é um meio de você evitar
que a criança, o adolescente fique pela rua, acabe se envolvendo nesse meio da droga, né? Então é importante essa consciência também do empresário, que além de pensar num patrocínio com um retorno de marketing, mas como uma ação social também, né? Falando nisso, Flávia, eu queria até citar aqui, não sei se você sabe, o Michel, lá da Tenda Árabe, que é um dos diretores da Francana. Ele é presidente da Associação Profranca, que é uma associação que está junto com a Francana ali na parte burocrática, porque como a Francana às vezes não pode fazer algumas coisas, devido ao CNPJ estar com algum problema, a gente tem a Associação Profranca. E ano passado nós conseguimos, através das leis de incentivos fiscais do Estado não, foi federal, essa lei foi uma lei federal, nós conseguimos recursos e nós estamos tocando um projeto, falando dentro disso que você estava comentando, na Vila São Sebastião, no Parque Continental, para ser exato, com 120 crianças, 120 duas vezes por semana. E é exatamente isso, é você pegar, ter o olho... Investir nessas... pegar essa meninada que está lá no bairro, naquele contraturno da escola, ainda mais agora com a pandemia, não está tendo nem escola, e ter alguma atividade para eles. Então, vocês já começaram esse projeto? Não, já está todo vapor, vai ter o segundo ano já aprovado agora. Que legal, e aí vai bom. Vai um agradecimento aqui ao Magazine, que apoiou isso, e a Sabesp, né? São recursos nossos, do imposto. Na verdade, foi do imposto de renda, que é uma lei federal. Então, soltamos o ano 2 agora. Então, as empresas que tiverem imposto de renda para declarar, está aí. Então aproveita a chance, que por incrível que pareça, né, Eliane também vai falar sobre esse assunto. Aproveita o momento é esse. Exato. Fala um pouco mais sobre isso. Na verdade, é um investimento que você pagaria o imposto para o governo, né? E você pode dedicar uma parte daquele imposto para projetos sociais. Nós já temos um andando, já foi aprovado o ano 2, já foi captado uma parte do recurso e falta ainda uma parte, mas a gente já vai começar o projeto. Então você tem o nome da sua empresa ligado a um projeto social, muito bem executado, por sinal, é uma turma bacana que está fazendo o projeto lá no Parque Continental. Os pais estão super empolgados com o que está acontecendo. Então, você que tem uma empresa que tem imposto para recolher, procura a gente, através das redes sociais, a gente consegue se comunicar. E aí vai o gestor do projeto, te apresenta o projeto e você vai, ao invés de recolher todo aquele imposto para o governo, uma parte vai para o projeto e sua marca vai estar atrelada a um projeto social. Gente, olha, é uma dica legal, porque muitas vezes a gente paga esse imposto alto e não sabe o que vai ser feito, e aí é um jeito de você destinar direto. Para algo que você tem condição de acompanhar, inclusive, né, Anderson? E vai toda semana lá ver o seu dinheiro sendo aplicado no social. Que é Olha, legal. Gente, muito legal. Presta atenção. Vamos aproveitar que agora, né, foi, inclusive, vai ser no final de maio só a declaração de imposto de renda, então ainda dá tempo de pensar nisso. Então é agora, gente. É um jeito de ajudar, sem que você vai ter que tirar o seu dinheiro para outra coisa, quer dizer, aquele dinheiro que você iria investir, né, pagar para o governo obrigatoriamente, você destina dentro da própria cidade. Eu acho que é uma solução muito, muito boa. E é uma forma de desburocratizar, né, porque o Estado é muito inchado, muito pesado para tocar esse tipo de projeto, né. E você, passando para o terceiro setor, que é o caso da Profranca, você consegue fazer isso ter dinamismo. E isso dá para fazer direto, não precisa, por exemplo, se eu como labareda quiser destinar para Francana, eu posso fazer isso direto. Não é para Francana, é para o Profranca. Você pode. Você vai tá pegar bom. O que você teria de recolher de imposto da sua empresa, uma parte daquele valor, é só uma parte, né? Se eu não me engano, 6% do montante, no máximo 6%, você direciona já tem uma conta aberta na Secretaria Federal, né, na Secretaria da Cidadania. Na verdade, não é Secretaria, enfim, o Ministério da Cidadania já tem uma conta do Profranca aprovado, tudo auditado do primeiro ano, né? Do segundo ano já está aberta para as empresas se captarem. Então você faz o depósito, faz uma guia de DARF que você recolheria para o governo X menos Y e o Y você joga para o projeto. É uma coisa muito desburocrática, é bem simples. E você pode escolher para qual entidade tem ou não? Tem milhões de projetos aí, tanto no país quanto na própria Franca mesmo. Tem muitos projetos aí esperando recursos aí para a galera investir. Ah, que legal, hein? Uma boa dica. Deu na hora certa.
coincidentemente, nós vamos ter a Eliane, depois de você, falando sobre isso. Sim. Olha só como é que as coisas acontecem. É uma forma da empresa fazer o aporte sem tirar o dinheiro do seu próprio caixa, né? Bom, vamos falar um pouquinho de custo. Eu sei que meu pai já foi presidente, né, da Francana, e uma dificuldade muito grande era manter o time por causa dos custos altos, né? Hoje, você está falando aí de uma mudança, né, nesse cenário, investir mais em base, mas esse custo, como é que é hoje que a Francana paga o pessoal que está trabalhando, está treinando e tudo? Comissão técnica e etc., sem patrocínio. Não, Flávio, então, é uma empresa como outra qualquer. Não muda nada, só muda o ramo de atividade, que é esporte, é futebol. E é uma coisa meio sem lógica, porque não é sempre que você tendo um recurso total que você vai chegar. Diferente da empresa, que você quer fazer uma mudança radical na sua empresa, você investe em alguns lugares e você vai chegar lá, o futebol nem sempre te dá esse... Porque nem sempre os mais gabaritados chegam. Isso é o barato do futebol, do esporte no geral. Mas falando em custos, é uma empresa como outra qualquer. Você vai contratar os funcionários, você vai pagar férias, 13º, fundo de garantia, tudo como é uma empresa normal. Então, no momento que nós não estamos tendo futebol, assim que a gente foi desclassificado do time, você é obrigatoriamente a encerrar os contratos com todo mundo, para você sanar ali a sua dívida, que ela é... Né? Cada dia trabalhado, 40 pessoas, custa-se X reais todos os dias. Então, o clube é obrigado a encerrar, porque sabe que os patrocínios também, acabou o campeonato, vão se encerrar. E para começar, a mesma coisa. Então, para começar, quando sai o calendário, a gente sai captando, já tem aí uma lista de 60 até 80 empresas em Franca, que a gente tem um bom relacionamento. A gente monta um prospecto sobre o campeonato, faz o orçamento do campeonato. Falando em custos hoje, para jogar uma Bezinha, você vai gastar aí, que a Bezinha é uma maneira de chamar a nossa divisão, a segunda divisão do Paulista, que é a Série B, né? Você vai gastar entre 70 e 100 mil reais, depende por mês, né? Por mês. E você tem que considerar que você tem um mês de pré-temporada que gasta um pouquinho menos, porque você não vai viajar, né? Você fica ali treinando em casa, tal, você não tem o custo da viagem. Mas o custo é esse hoje, entre 60... E como é que você faz? Eu sei que hoje não é 70, 70 a 100 é quando começar o campeonato. Mas você me disse que nesse momento está treinando a categoria de base. Bom, categoria de base mora aqui na cidade, né? Então você não tem um aluguel e tal. Mas mesmo assim tem um custo, não tem? Custo. O custo da categoria de base, nós temos um projeto dentro da FEAC, que a gente espera que seja aprovado, né, como outros projetos que estão lá dentro, para o terceiro setor. A gente já tem um cronograma que aconteceu lá os outros anos, foram todos prestados conta certinho. Acredito que o nosso projeto deva ser um dos projetos aí beneficiados pela lei da FEAC, também lei de incentivo. E enquanto não sai o projeto, a gente custeia, os pais nos ajudam a custear isso, entendeu? A gente tem lá um relacionamento com os pais dos atletas, que fizeram uma mensalidade, que fizeram pizza, que fizeram rifa, e eles ajudam no custeio. Na verdade, a maior parte é paga por eles. O mês passado teve um déficit, a gente cobriu do próprio bolso. Esse mês provavelmente deve fechar a conta, né? Você tem ali 7 ou 8 profissionais trabalhando na categoria de base, dando os treinamentos. Então, o custo hoje é só com o salário desses profissionais, que é feito pela maior parte pelos pais, né? Olha que legal! Então, foi uma forma... isso é uma coisa muito interessante, foi uma que envolve forma... todo mundo, a pessoa se sente parte também, né, do projeto. Foi uma forma da gente não ficar parado, porque eu fiz uma reunião com os pais que queriam participar do campeonato esse ano. Eu falei, o clube infelizmente não tem o recurso para fazer, aí todos se dispuseram a fazer alguma coisa. Aqueles que não tinham recurso pegam uma pizza para vender, pegam uma rifa para vender, e os que têm um recurso pagam uma mensalidade por mês e vai embora. Divide a conta para 40, 50 pais, então não fica tão pesado assim. Muito interessante, viu? Bom, agora uma pergunta pessoal. Bora. Tem essa dificuldade toda, né? E você fez um trabalho muito bacana,
mas tem aí um bochicho que você pode vir a deixar a presidência da Francana. Então, fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, são 5 anos que eu estou à frente do clube. É um cargo que, principalmente durante o campeonato, se desgasta muito. Você deixa de fazer boa parte da sua vida profissional e pessoal para dedicar ao campeonato. Não tem como você estar na frente da presidência durante o campeonato. Isso suga uma energia muito grande. Eu costumo traçar um paralelo que eu fico 70% do meu tempo na época de campeonato para Francana e 30% eu tenho que dividir para a empresa, pessoal, enfim, as outras coisas. Então é uma coisa que se desgasta muito. E também não é novidade para ninguém, tive que colocar grana do bolso nesse período e eu me propus esse ano a não acontecer mais isso. Então eu falei, olha, eu não vou fazer mais isso, senão você acaba atrapalhando sua vida pessoal, financeira. Claro. É um bichinho, uma doação. É um bichinho que morde, você fica ali e aí você precisa chegar, o campeonato acontece, vamos fazer uma concentração diferente? Vamos. Aí a gente acaba pagando do bolso, enfim. Então são coisas que eu me propus a não fazer mais, colocar recurso próprio no clube. Vou buscar o recurso, vou bater na porta das empresas, vou levar o projeto de patrocínio. Se a gente conseguir captar, nós vamos participar do campeonato. Se não conseguir, nós vamos pedir licença, porque não vai ter condições de fazer. Entendi, quer dizer que a sua permanência está muito ligada a essa questão de patrocínio. Sim. Mas assim também, Flávio, se tiver, eu não tenho nenhum amores ao cargo de jeito nenhum. Se aparecer alguma pessoa que esteja com uma energia ou igual ou maior que a minha que queira fazer, a gente vai estar ali do lado para ajudar, entendeu? Mas eu sou o contrário. Eu estou perguntando para você, torcendo para você dizer assim, não, eu vou ficar assim. Não, eu acompanhei muito o seu trabalho. E quando a gente vê uma pessoa jovem, com boa vontade, com disponibilidade e credibilidade para mudar, a gente torce muito para dar certo, né? E aproveitando também, eu queria também, assim, a gente viu esse resgate da torcida e vê o quanto que a torcida é apaixonada pela Francana. Você acredita que é possível que o time volte a crescer? Olha, é uma questão é um time tão pequeno entre você estar aqui na segunda divisão e 2, 3 anos você já está numa Série A2, que eu acredito que seja o tamanho da Francana, é uma Série A2, uma Série C do brasileiro, né? Eu consigo enxergar isso num espaço de médio, né, de 5 a 10 anos aí. Isso é um tiro tão curto, que pode acontecer tão rápido. E o que precisa, então para isso? Flávia, depende, inclusive, até da sorte, para ser sincero, porque, como eu te falei, nem sempre o investimento que você tem te leva ao resultado final. Nem sempre o dinheiro é tudo. O esporte tem essa mágica. Tem, às vezes você tem o dinheiro, tem o melhor clube, o maior orçamento e você não chega. Mas eu acho que o que a gente precisa aqui é um investimento non-stop, não pode parar. E a gente tem essas paradas que isso atrapalha o andar a carruagem do clube, entendeu? Se nós tivéssemos investimento de janeiro a janeiro num clube, eu acredito que num time aí de 5 anos a gente já estaria numa próxima divisão, mas estaríamos calçados, né, estruturados, né? Acho que o próprio investimento na categoria de base, sim, ela vai dar um pouco dessa sustentabilidade, né? Acontece a mesma coisa, ela fica dando o break, ela fica parando, e quando você para, você desestrutura. Alguns atletas vão para outros clubes que foram chamados, às vezes você prepara um atleta, deixa ele pronto, e aí quando para, você às vezes fica 2, 3 meses sem poder fazer a atividade, aquele atleta vai embora para um outro clube. Isso acontece, já aconteceu. Então a pergunta é, como convencer o patrocinador a continuar e acreditar na possibilidade de que o time vai continuar e vai melhorar, por exemplo? Teria que ficar com a gente sem parar, né? E não é o que acontece hoje. As empresas mas aí entram, seria um convencimento para o patrocinador, né? Mas esse é um trabalho que a gente está tentando fazer. Mas a pandemia nos atrapalhou muito, sim, né? Sim, porque a hora que você estava já conseguiu romper várias barreiras, Nós temos patrocinadores
que vão desde o começo de 2017 com a gente, que nunca parou, que é o Zilário, Davi Bor, eu vou até citar nome, que é importante a gente dizer. Eu também acho, merece. A Softwork, que é o Camilo, está sempre junto, independente se tem futebol ou não tem futebol, eles estão lá, o pessoal da Pérola, da padaria Pérola, eu vou esquecer de alguns aqui, vocês me desculpam, mas tem algumas empresas que elas, pode até diminuir um pouco quando não tem a temporada, o valor que ele está, mas ele não para. E a gente tem levado isso para eles. O clube não para quando não tem futebol. Então, se não tem um patrocínio, aí a gente é obrigado a parar. Foi o que aconteceu esse ano. A gente foi obrigado a puxar o freio de mão esse ano total foi e parar as atividades. E retomamos agora 2 meses com as categorias de base. Mas o correto é que o patrocínio tenha ali mês a mês. São 12 meses que o clube anda, não para, né, igual uma empresa. Claro, para tudo, né? Não tem jeito de parar. Que balanço você faz desses seus 5 anos? Fala de positivo e de negativo, né? Olha, eu acho que assim, do negativo foi não ter conseguido alcançar aí o objetivo, que seria subir o time de divisão. Foram 4 temporadas que a gente participou e 3 das 4 temporadas a gente investiu bem no time, investiu nos atletas capacitados, né? O primeiro ano não. O primeiro ano foi uma experiência, a gente nem sabia como é que faria o negócio, mas não foi tão mal assim. Mas os 3 últimos anos nós chegamos com um time bem qualificado para subir a divisão. E para isso foi feito esse trabalho da captação dos atletas, quando você vai contratar, achar os melhores daquela divisão. Porque não adianta você querer trazer um atleta, até porque o time é sub-23, não pode contratar mais que 23 anos, mas dentro dessa turma dos 23 anos, quem são os melhores? Isso é um trabalho que tem que ser feito nos bastidores, acompanhando o campeonato do ano anterior, acompanhando os outros clubes, e o Fernando, que é o Fernando Machado, que faz esse trabalho para a gente, faz isso muito bem. Então acho que a frustração foi não ter conseguido subir, montando bons times e ter capacidade. Nosso time tinha capacidade de chegar nos 3 últimos anos. E chegou perto, né? Esse é um lado negativo de não ter chegado. No lado positivo, Flávio, eu acho que foi assim, resgatar essa credibilidade, né? Todo mundo que passava na Francana era ladrão, alguns presidentes eram até xingados quando iam no lanchão. Eu não, eu chego lá, eu fico na porta do lanchão, recebo todo mundo, organizo fila, vendo ingresso. Então as pessoas sabem dessa minha facilidade de relacionamento, tanto com patrocinador, torcedor, seja ele o Zezinho, o João, o cara ali que trabalha numa fábrica, o mega empresário. Eu trato todo mundo igual, todo mundo junto ali, todo mundo me vê quando vai começar o jogo ali na entrada, e ali é um momento também da gente captar o que está acontecendo, o que as pessoas estão pensando, esclarecer dúvidas, porque às vezes a imprensa faz a imprensa esportiva cobra muito, mas não é só da Francana, de todos os times, né? A tolerância é muito pequena, exato, né? Às vezes a imprensa faz uma tempestade num copo d'água e não é bem assim, é uma coisa muito simples, né? Mas é o papel da imprensa, ela precisa vender a si mesmo, eu entendo. E às vezes ali no tete-a-tete com o torcedor, o cara me pergunta e fala, não é bem assim, é assim, assim, assado. Então, você explicar isso olho no olho, isso eu acho que é uma parte boa. Está mais próximo da torcida, né? Então, acho que a parte positiva é essa credibilidade que a gente veio trazendo ao longo desse tempo, né? Também fizemos a reorganização da parte escritural do clube, que estava uma bagunça danada. Um clube de 100 anos, eu fui numa contabilidade, tinha uma caixinha de papel. Eu falei, como assim? A empresa tem anos de recolhimento, e não tinha. Então, isso também foi uma coisa positiva. E também a credibilidade com os patrocinadores, né? Você passaram mais de 100 empresas patrocinando o clube nesse período, né? Então eu tenho um relacionamento bom com todos eles, falo abertamente com todos eles. Eu me lembro também que a Francana tinha uma dívida enorme com a prefeitura de Franca. Ainda tem, né? Não mudou. Essa parte tá igual, Anderson, não teve nenhuma mudança. Não, esse é o maior credor, né, do clube, né, que são os impostos de IPTU daquele imóvel do centro, né? Hoje em torno de 3 milhões, passa de 3 milhões de reais. Mas a gente já teve uma conversa com o atual prefeito, Alexandre, ele se dispôs a ajudar no que é possível, porque não é uma dívida que o gestor pode ir lá e falar, ele não pode fazer nada, ele não pode falar que vai isentar. Não existe isso. Pela lei, ele não pode fazer isso. Mas existem alguns mecanismos da gente dar uma parte do imóvel para pagar essa conta. Né? E uma vez a Francana, estando com o nome limpo junto à prefeitura, a prefeitura pode ajudar muito mais, entendeu? Foi dito pelo departamento jurídico lá, pode investir em algumas coisas que hoje não pode, né? A relação hoje Francana e prefeitura, ela é zerada. A gente tem a Profranca,
que cuida das categorias de base, com a FEAC. Dentro da legalidade, tudo certinho, não tem problema nenhum. Mas a Francana, diretamente, ela não pode receber nenhum recurso por causa dessa dívida. Então, a gente já começou algumas tratativas para resolver, né? Não é só essa dívida, o montante é aproximadamente de 9 a 10 milhões de reais do clube. Mas tem um patrimônio ali no centro que vale uma grana preta e que está lá obsoleto, que não consegue investir. Então, estou trabalhando para tentar resolver esse lado do imóvel, o lado da dívida, e ainda sobrar uma grana para fazer um baita centro de treinamento. É possível fazer. Se conseguir fazer alguma coisa com o imóvel, aí já zera o problema. Tem algumas pessoas que são contra isso, mas eu falo abertamente. Eu acho que a solução do clube é ficar livre daquele elefante branco que hoje só gera despesas para o clube. Concordo plenamente com você. É muito melhor a gente ter um centro de treinamento bacana, de primeiro mundo, e aí sim você vai gerar receitas com esse centro de treinamento, do que aquele imóvel obsoleto, difícil. Por falar em centro de treinamento, e onde é que esses atletas hoje treinam? Não, hoje ainda lá no Yoshiko, no centro. Né? Eles tem aquele treinam campo, lá mesmo? Tem um escritório lá, eles treinam lá. Na época da competição, a gente usa mais algum campo da prefeitura, a gente pede autorização e usa, porque às vezes você precisa de 2 campos, que são 2 categorias, a 15, a 17 e a 20, né? São 3 categorias. Então, às vezes, você precisa de algum campo da prefeitura que sempre é cedido para a Francana. Que inclusive o Lanchão também é da prefeitura, sim, né? O Lanchão é da prefeitura. O Lanchão é um dos melhores estádios do interior do estado, hein? É um dos melhores estádios. Que orgulho, né? É verdade. Eu tenho muito orgulho disso, da construção dele, que todo mundo foi sabe. Toda a história meu do teu pai, realmente. E fez em 83 dias para poder participar do campeonato, né? Senão não poderia. E aí ele enfrentou o desafio e conseguiu. Bom, Anderson, nosso tempo está terminando. Eu queria terminar com 2 perguntas. A primeira é: como que você vê o futuro da Francana daqui para frente? Flávia, eu acho que está ligado mais no que as empresas vão olhar para nós na saída dessa pandemia. Eu acredito que o que foi feito nesses últimos anos, nós não vamos ter as costas viradas para a Francana, não. Eu acredito que essas empresas todas que passaram vão retomar esse processo de patrocínio com o clube. E uma vez você tendo esse recurso de patrocínio, o clube segue normalmente. Às vezes mudando alguma diretriz de trabalho, como eu te falei, se investir mais nas categorias de base, talvez você possa trazer até mais empresas da cidade olhando com esse olhar, sem o compromisso de ficar te cobrando, de subir o time de divisão, deixar isso vir naturalmente. Então eu acho que assim, o futuro da Francana passa literalmente pelo que as empresas vão fazer pela Francana. Por uma mudança, inclusive, de pensamento, né? Isso e às vezes não te cobrar aquele acesso que a gente sempre foi buscar, fechava os olhos e falava, nós temos que subir, então montava um time para subir a divisão. Acho que mudar um pouco o olhar disso e pensar que a gente tem que formar atletas, que eu acho que também uma das fontes de recursos que o clube tem é você vender jogadores. Sem dúvida. Quando você forma atleta e ele desponta, o futebol te permite isso, né? Você consegue formar um jogador e ele, de repente, pode ser um recurso que liquida toda a conta do clube, uma coisa de louco, né? Jogadores são vendidos a 100 milhões de reais, enfim, é um negócio maluco. E a gente vê vários clubes que conseguem fazer isso, né? Então, por que não, né, Francana? Acho que o futuro é esse, né? Eu sou procurado por algumas pessoas que querem fazer o futebol aqui a qualquer custo, parcerias que a todo momento me chega, vamos fazer uma parceria, mas quando você vai conversar com a pessoa, você vê que ela não está estruturada, e aí você também, eu é que assino pelo clube, meu CPF está ali linkado, então eu não vou assinar por qualquer pessoa que chega aí e quer se aventurar, como fizeram no passado. Então, assim, existe algumas propostas de alguns clubes também querem encampar junto com a Francana. Recentemente o pessoal do Fluminense do Rio de Janeiro tiveram aqui para fazer um documentário. Na verdade, não foi o pessoal do Fluminense, vieram fazer um documentário com a Luiz Helena. E aí tinha um pessoal do Fluminense junto com isso. Então a gente fez uma conexão ali. Lá tem jogadores assim que eles não usam todos. É uma forma de fazer uma parceria com um clube maior. Que legal. Dele colocar os jogadores aqui. Um empréstimo, você não teria que pagar o salário desses jogadores e teria uma possível participação. Então existe vários assuntos nesse meio do futebol que essa é uma das possibilidades.
Mas voltando assim ao teor da sua pergunta, eu acho que é isso, a credibilidade que a Francana criou junto com esses empresários, se eles continuarem a fazer esse apoio. A Francana com o Anderson criou. Não, o olhar empresarial é muito importante, né, Anderson? Essa credibilidade para um time que teve tantos altos e baixos em todos os sentidos, como a Francana, vai fazer diferença mesmo. Mas sabe que tem um problema só da Francana? Todos os clubes do interior passam por esse problema. Claro. Né? E passa por o que está passando, o desgaste do presidente, o desgaste pessoal do presidente, da vida pessoal. Porque não dá para ser pro resto da vida. Mas antes do presidente, o técnico é o que mais sofre isso, né? Não, isso aí na hora do campeonato, essa bucha é dele. Eu não me meto. Quem toma essas porradas são eles, tomam mesmo. Né? Anderson, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, principalmente para quem acompanha a Francana, que é a maioria das pessoas que são tão apaixonadas, né? Pela Francana, então eu queria que você deixasse aí uma mensagem sua nesse momento. Acho que é continuar acreditando, continuar sonhando que um dia vai chegar esse momento do clube sair dessa divisão, apoiar mais o clube. Às vezes a gente faz algumas campanhas e a gente não sente esse apoio da torcida, sente quando encontra na rua, tapinha no ombro, vem conversar, mas o clube vive de despesa e a gente precisa das pessoas ficarem sócias do clube, gastar seus 40, 50 reais por mês, que não vai fazer uma diferença, e para ela e faz uma diferença grande depois juntando isso, né? Pode fazer. Eu faço uma conta rápida, Flávio. Se você tivesse 1.000 sócios torcedores colaborando com 50 reais por mês, nós teríamos 50% do orçamento do clube na mão, né? Essa acho que é uma das grandes coisas que se conseguíssemos fazer, o time seria um time forte e um time bancado pelos torcedores. Esse seria um grande sonho. E assim os torcedores participarem da vida ativa do clube, sabendo que tem aquele recurso, ficaria até muito mais fácil uma mudança na cadeira de presidente. Quer dizer, o presidente sofre pela falta de recurso, mas imagina se você tem aí 1.000 sócios participando da vida política do clube, vai ter briga para quem queira assumir a cadeira e fazer. Isso é saudável. Isso eu penso que seria muito saudável. Então é isso, é continuar acreditando, apoiar quando tiver as campanhas de sócios torcedores, comprar os produtos da Francana lá na loja da Francana, que vai chegar em breve mais uma remessa de camisas lá na loja que fica na frente do lanchão. É isso, não perder a esperança não. Apesar do momento difícil que a gente está passando, estamos parados, mas já a coisa se reativa e vai embora. Gente, olha aí, fica a dica, né? Se a gente quer alguma coisa, a gente precisa ajudar também. Cada um fazendo a sua parte, nós conseguimos. Muito obrigada, Anderson, mais uma vez. Foi muito bom ter você aqui. Aguarde o próximo bloco. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o imposto de renda. Eu sei que não é um assunto que muita gente gosta, mas é importante, porque agora em maio todos têm que fazer a entrega do imposto de renda, né? Muita gente ainda não sabe, mas nós, contribuintes, podemos destinar parte do nosso imposto de renda para entidades aqui da nossa cidade. É uma forma de poder ajudar e também ter a garantia de que o valor gasto com imposto será bem aplicado, né? Todo mundo sabe aí que a gente paga imposto e com essa corrupção toda, muitas vezes nós não sabemos para onde é destinado o nosso dinheiro. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a Eliane Macedo, que ela é contadora, vice-presidente da Associação dos Contabilistas de Franca. Eliane, obrigada aí pela presença. Obrigada, Flávia. Boa tarde para você, boa tarde a todos os ouvintes que acompanham esse programa, que é muito interessante e chega a várias pessoas, né? O objetivo é informar mesmo, O objetivo é a gente estar informando todo mundo mesmo, né? Eliane, conta para nós aqui como é que funciona a doação de parte do imposto de renda. Então, eu queria que você explicasse em detalhes
qual percentual que pode ser doado e como é que ele funciona? Sim. A declaração de imposto de renda que você vai fazer agora, que todo mundo tem que fazer, aquelas pessoas que têm aquelas obrigatoriedades, que recebem rendimentos tributados acima de 28 mil e tudo mais. Você vai fazer seu imposto de renda. Você pode chegar no seu contador e você vai perguntar para ele, eu tenho imposto de renda a pagar? Tenho. Então, quando a pessoa faz o imposto de renda, pessoa física e ela vai dar o imposto a pagar, o que ela vai fazer? Ela vai destinar diretamente na declaração 3% do valor que ela tem a pagar para o governo federal. Então, vamos desenhar a situação. Você faz sua declaração, você tem 3 mil a pagar. Você vai lá, direciona lá, preenche certinho os dados e você pode direcionar 3% desses 3 mil, que daria R$90, para o fundo de adolescente, da adolescente da criança, ou para o fundo do idoso aqui da nossa cidade. Então, ou seja, vai ser gerado 2 DARF, um para o seu imposto a pagar para a Receita Federal e o outro que vai ficar direto na cidade. Então, isso é quando você faz a declaração, você já identifica o quanto que você vai doar e para quem você vai doar, certo? Isso mesmo. Só pode ser doado também para aquelas declarações que estão feitas no modelo completa. Então, você fez o modelo completo, você identificou R$3 mil, em vez de você pegar um imposto de renda lá e mandar direto lá para o governo federal, você vai destinar 3% aqui na nossa cidade. Então, o dinheiro não vai lá no federal para depois ele voltar. Ele vai ficar aqui mesmo na nossa cidade. Olha, muito interessante. Eliane, nós estamos aí, né, todo mundo fazendo. 45 do segundo tempo. Como o governo prorrogou, né, ainda tem o tempo. E o brasileiro sempre deixa para a última hora. Isso é verdade. Então, a pergunta que eu te faço, ainda dá tempo de fazer essa doação? Sim, dá tempo sim, porque o imposto de renda, devido à pandemia, ele foi prorrogado ainda para o dia 31 de maio. Então, quem não fez, pode ir lá e fazer sua declaração, pede para o seu contador, olha, eu quero ajudar. Muitas vezes nós contadores não atentamos, poxa vida, deixa aqui, ou muitas vezes não sabe como fazer. O fazer, nós temos no Insta da Sescofran um vídeo com um passo a passo completinho. Eu quero doar para esse, como que faz, ensina a imprimir o DARF, ensina tranquilo. Então, não tem como você falar hoje que você não sabe fazer essa destinação. Quer dizer que a pessoa fala com o contador, a maior parte dos contadores com certeza conhece já, sim. Mas se não conhecer, então entra no site da Sescofran. No Instagram. O Instagram da Sescofran, que está lá. Que tem passo a passo como que é feito como fazer isso, né? Porque muitas pessoas não procuram o contador, ele mesmo faz. Também pode ir lá, entra lá no Insta, procura o vídeo que está lá certinho, explicando bem detalhado. Eliane, e aí, independe do que você vai declarar, se é de 100 a R$1 milhão, é a mesma coisa. É 3% do valor devido que você vai ter que pagar para o governo. Quer dizer que todo mundo que tem que pagar pode doar. Pode doar. Isso é muito importante, a pessoa estar bem ciente disso. Pela pesquisa que eu fiz em 2019, dos mais de 17 mil contribuintes aqui de Franca, apenas 361 fizeram essa doação. Por que, na sua opinião, as pessoas não fazem mais essa doação? O que falta para isso? Acredito muito, Flávia, que falta conhecimento de como fazer. O conhecimento de como fazer. Então, esse ano, a Sescofran, nós pegamos e abraçamos muito a causa. Vamos fazer. Estamos tentando ir nas redes sociais e explicando como que faz para a gente deixar. Nós temos aproximadamente, esse ano, cerca de 5 milhões que podem ser destinados direto aqui na nossa cidade. Então, por que nós vamos mandar esse dinheiro para lá, para depois vir? Vamos já deixar direto aqui na nossa cidade. Fora que não vem o total, né? Então, nossa, quer dizer que vocês fizeram um levantamento e tem em torno de 5 milhões de reais que poderiam ser destinados a essas entidades. Isso. Agora, eu queria que você repetisse para nós
Quais são as entidades e por que essas entidades? É assim, o que vem é para o fundo da entidade do adolescente e da criança, fundo, e para o fundo do idoso, vem para este fundo. Ah, mas eu queria doar para a instituição que tem perto da minha casa. Não, se você quiser destinar direto para ela, você vai fazer uma doação anual. Então você vai lá e dá o dinheiro para eles vão te dar um recibo e você declara no seu imposto de renda depois. Se essa instituição quiser se se ela quiser se beneficiar deste fundo, então ela vai entrar com um projeto junto ao fundo e provando para o fundo que ela precisa do dinheiro. E aí o fundo vai destinar o dinheiro para ela. Certo. Quer dizer que hoje a gente tem um fundo na cidade. Isso, do idoso e do adolescente. São dois fundos separados. Isso. Um da infância e adolescência e o outro do idoso. Isso. E dentro desse fundo nós temos entidades cadastradas, sim, que podem receber esse dinheiro. Se beneficiar desses valores. Que são já quem cuida de crianças e de idosos. Isso. E a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, você me disse que eles têm muita dificuldade, que esse dinheiro viria assim... seria muito bem-vindo. É muito bem-vindo. Todas as nossas instituições passam por problemas difíceis, porque muitas vezes eles possuem doações de voluntários. Ah, eu vou lá doar. E veio a pandemia. Então, todo mundo meio que brecou um pouquinho. E essas instituições que dependem dessas doações estão passando por dificuldades. Então, é muito importante você já destinar e fazer essa doação. Gente, olha só. Você não vai pegar um dinheiro a mais. Você não vai fazer alguma coisa voluntário. Você vai pagar aquele valor que você daria integral para o governo federal. Você vai destinar 3% dele para uma entidade aqui de Franca. Isso mesmo. Então, gente, é muito bom. E é muito fácil. Você não está tirando dinheiro, assim, você não está pegando... até a nossa campanha você ajuda, mas quem paga é o leão. Ou seja, eu teria que pagar o leão. Então, eu não vou pagar o leão, eu vou pagar quem? Vou deixar o dinheiro na minha cidade. Outra coisa que eu queria que você esclarecesse. Sim. Nós estamos falando aqui de pessoa física. Sim. E a pessoa jurídica, uma empresa, como é que funciona? Sim, a pessoa jurídica, geralmente a doação que ela vai fazer e pode abater no imposto de renda são apenas as pessoas que têm tributação de lucro real. Então, aquelas empresas maiores que têm tributação no lucro real, ela pode utilizar das doações para abater o imposto. Não significa que qualquer empresa não possa doar. A única coisa é que a empresa de lucro real, ela vai se beneficiar e jogar para fazer um abatimento no final do cálculo do imposto. E outra coisa que você estava me explicando é que a empresa jurídica não é agora, ela tinha que já ter feito a destinação. Essas doações teriam que ser feitas já durante o ano de 2020, porque agora no ano de 2021 nós vamos fazer as declarações, os SPEDs contábeis, é onde que nós vamos prestar esclarecimento para o governo o que a empresa fez no ano anterior, as suas receitas, suas despesas, seus lucros. É agora que a gente entrega um documento para o governo. Então, se você quiser começar a doar agora, pode, só que você só vai estar se beneficiando também na hora de fazer o cálculo do imposto de renda. Entendi. Eliane, o que você acha que precisa ser feito para, então, melhorar essa divulgação dessa opção que as pessoas, em geral, não fazem, a maior parte por desconhecimento, né? Desconhecimento mesmo, Flávia. Nós, então, como falei, a Sescofran pegou essa causa e estamos abraçando. Eu já dei entrevista para umas 2 rádios, estamos indo em jornais, solicitei uma palhinha aqui com você, né? Que muito obrigada mesmo dessa oportunidade da gente estar falando. Então, eu tenho dúvida. Poxa, tem dúvida? Liga na Sescofran, verifica. Eliane, mas eu já fiz meu imposto de renda. Tudo bem, você já fez, mas você vai pagar a primeira parcela só agora, dia 30 de abril. Então, se você tocar seu coração e falar assim, não, eu quero deixar um pouquinho daquele imposto que eu vou ter que pagar para o governo, os contadores vão até me bater, mas pede para o seu contador ir lá, fazer a retificação e fazer essa destinação. Dá tempo ainda, mesmo para quem entregou, tá? Gente, outra dica, quer dizer, se você já fez e quer contribuir,
é só refazer, né? Os contadores vão brigar comigo, mas eu acho muito importante, é uma boa causa, Eliane? É muito importante isso, entendeu? E nesse momento, né, com a pandemia, as pessoas estão precisando muito de ajuda. E é uma ajuda que você vai ter de uma maneira ou outra, você vai pagar. Então, vamos deixar aqui um pouquinho. Eu acho importante, a partir do momento que você tem saúde, eu acho que é uma obrigação, vejo uma obrigação sua ter que ajudar o próximo. Eliane, eu queria que você falasse um pouquinho também do projeto da Sescofran, né? Porque além todo esse esclarecimento muito importante, a gente vai ajudar nessa divulgação, porque precisamos. Muito obrigada. Mas eu quero que você fale também um pouquinho, que tem a ver também, né? Eu sou vice-presidente da Sescofran, né, Associação dos Escritórios Contábeis de Franca e Região, e nós temos ao longo do ano vários projetos. Mas vou falar do projeto que nós temos agora. Nós temos agora o projeto de arrecadar um valor para fazer doações. Então, o que nós propomos lá em 2017? Cada associado da nossa associação, cada escritório associado, iria fazer uma doação de um valor que tivesse de bom para ele. A gente fala que até um honorário de imposto de renda. Então, eu fiz seu imposto de renda, te cobrei R$100. Não, esse daqui da Flávia eu vou mandar lá para a Sescofran. E foi assim que nós começamos esse nosso projeto. Em 2017, nós conseguimos arrecadar R$ 5.546. Nós doamos 14 cadeiras de roda para o Hospital do Câncer. Olha que legal. Foi muito lindo. 14 cadeiras Quando foi 2018, nós conseguimos R$ 5.610. Com esse valor, nós compramos 9 pinças cirúrgicas. É muito pouco, ela custa muito caro. Então, imagina, 5 mil, eu paguei só 9. Parece que não, mas a Santa Casa ficou muito feliz. Claro. Muito, muito. 2019, nós já aumentamos um pouquinho a nossa arrecadação. Nós conseguimos comprar, foi R$ 7.182. Nós conseguimos comprar 17 cadeiras de roda e de banho para a Santa Casa. O bom é que as pessoas estão entrando, porque está aumentando. E é tudo, está entrando, tá? O ano passado, 2020, a nossa meta era 9 mil. Nós conseguimos arrecadar e nós compramos uma pistola de core. Isso é para fazer a biópsia do câncer de mama. Olha só, é muito lindo mesmo. Nós vamos atrás, temos foto, tem tudo isso que a gente faz. E o bom é que vocês trabalham com meta. Muito, qual é a meta de 2021? 2021, nossa meta, R$10 mil. Estamos em 5.300, mas temos ainda até dia 31 de maio. Então, nós estamos pegando pesado. Esses são os contadores. Os contadores, olha aí, só contador. Contadores. Vamos ajudar, né? Então, este ano, a nossa meta vai ser comprar as cadeiras de roda, né, para Santa Casa e de aço inox. E elas são, assim, muito caras também. Então, assim, contador, você não é associado, mas você se sensibiliza com a nossa causa, nós vamos aceitar a sua doação de muito bom grado. Eu sei que estamos em pandemia, mas todo mundo está fazendo imposto de renda, que seja o valor que te tocar seu coração. Não tem valor estipulado, nem mínimo, nem máximo. O importante é cada um colaborar um pouquinho e no final dar um volume. E no final dar um volume legal que a gente consegue. Diferença, né, Eliane? Faz bastante diferença. Então, esse é um dos projetos que a Sescofran tem. Nós temos vários outros, mas vamos falar. Para a gente terminar, eu queria que você falasse mais uma vez, se as pessoas tiverem dúvida, como é que faz para entrar em contato com a Sescofran? Tá. Se precisar entrar em contato com a Sescofran, pode ser no 3723-6614. Pode falar com as nossas meninas, o que precisar. No nosso Instagram está o vídeo explicando passo a passo, bem devagarzinho, bem detalhado, explicando como fazer essa doação. E isso é muito importante mesmo para a nossa cidade. Gente, olha só, vamos colaborar, porque como nós já dissemos aqui, você vai ter que pagar mesmo. Então, em vez da gente dar todo o dinheiro que nós devemos de imposto de renda para o governo, vamos ajudar a nossa cidade, que está aqui pertinho, que a gente até sabe o que está sendo feito, pode ir lá averiguar, então é próximo, então você sabe para que destino terá esse dinheiro. Então, muito importante,
Eliane, muito obrigada pela Eu que te sua agradeço, presença. agradeço demais a oportunidade. Ó, gente, a Eliane vai ganhar um cafezinho Que Labareda delícia! também, Que viu? Vai delícia, apreciar obrigada. nosso café Labareda. Muito obrigada, obrigada mesmo. Gente, aguardo vocês próxima semana no Café com Flávia com mais novidades. Obrigada. Aqui só toca sucesso. Canal 90.